Bem-vindo ao Não é Imprensa, hoje com a presença mais do que ilustre, Felipe Moura Brasil. Obrigado, Felipe, por aceitar o convite para a gente bater esse papo pré-natalino. Obrigado a você, Diogo. É uma honra. E os textos do site de vocês estão muito bons, incisivos e irreverentes, como a gente gosta. É isso aí, o prazer é todo nosso aqui, porque eu tenho certeza que a nossa audiência vai gostar muito de te ver por aqui. Bom, antes de começar, eu queria pedir para você que está aí, dar o like no vídeo, ativar as notificações do YouTube, se você estiver no YouTube, e também vai aparecer aí um QR Code na tela para você fazer assinatura da Na Imprensa para ajudar a gente a manter aqui, trazer o Felipe, trazer um monte de gente aqui para a gente conversar. Então, faz a assinatura, tem um preço especial de Natal aí que vocês vão ver, tem uma promoção aí, um link na descrição e também o QR Code está aparecendo na tela. Outro recado é que a gente está nos últimos dias aí do Clube do Livro, não é Clube do Livro, que a gente promove aqui todo ano, com a curadoria da Vivian Schlesinger. E esse ano tem uma coisa muito interessante, quer dizer, ano que vem, né? Vai começar agora em janeiro. Então, se apressa aí, que também está acabando as inscrições. Vai ter também aí o link aí embaixo aí para você fazer a sua inscrição. E esse ano tem Mário Vargas Llosa, tem Philip Roth, tem Andrade Leones, que é um escritor brasileiro aí que está se despontando, um grande escritor aí da nossa literatura, e também o Diogo Mainardi, né? São os livros que serão analisados aí pela Vivian, uma reflexão sem cultura woke, sem política, nada, só literatura mesmo. E o que é interessante é que sempre tem dois convidados, né, autores convidados. Esse ano tem o André de Leones e também o Diogo Mainar. Então, você corre aí para você fazer assinatura para poder participar disso, ter uma conversa com o de Leones e também com o Mainardi no ano que vem. Começa em janeiro, as inscrições estão terminando. Bom, dito isso, a gente começou com cultura, hein, Felipe? Eu tinha falado para você que queria bater um papo de cultural com você, mas eu acho que a única coisa cultural aqui que eu vou conversar com você vai ser uma frase que você usou num dos seus últimos vídeos do Kundera, Opa! que é a luta contra o poder e a luta da memória contra o esquecimento. Ano que vem a gente vai entrar numa eleição aí que eu acho que essa frase sintetiza bem, né? Vai ser uma luta da memória contra o esquecimento, né? Essa é uma luta permanente, Diogo, e não foi à toa que eu usei essa frase, porque o Gilmar Mendes tem a cara de pau de usar essa frase. Só que ele omite a parte de que a luta é contra o poder, e ele representa o poder no Brasil. Se tem uma figura que representa o poder com muitos tentáculos, é Gilmar Mendes. E ele, com a sua sofisticação, que falta muitas vezes a Dias Toffoli, a Alexandre de Moraes, ele faz esse tipo de citação literária e trata como memória a narrativa que distorce a realidade. Então, assim, é como se ele precisasse lembrar sempre a narrativa contra o esquecimento. E a gente tem que lembrar os fatos contra o esquecimento. Então, em ano eleitoral 2026, a gente vai ter que lembrar muita coisa do que esses personagens que vão estar sob os holofotes fizeram nos verões passados, porque um dos trabalhos analíticos, como você sabe muito bem e pratica isso diariamente, é distinguir a retórica e a prática. E no Brasil, lamentavelmente, muita gente ainda é sujeita às manipulações retóricas, às estratégias discursivas. Aliás, um bom exemplo disso, só para fazer uma ilustração rápida, foi o comentário que o Lula fez a respeito da investigação que atingiu o Lulinha, que ele falou, eu estava até com o print aqui que eu publiquei no X, eu vou tentar pegar, porque eu gosto de dar aspas certinho. Mas eu estava mostrando que o Lula, assim como o Jair Bolsonaro, que é algo que o pessoal tinha esquecido, falou que é para investigar o filho mesmo, né? Então o Lula disse sobre as fraudes no INSS: se tiver filho meu envolvido nisso, será investigado. E o Bolsonaro tinha dito, em 2019, se ele errou, se referindo ao Flávio, e isso ficar provado, eu lamento como pai, mas ele vai ter que pagar. Isso é retórica, é aquilo que eles dizem para as massas de manobra, para eles posarem daquelas pessoas que têm valores, de que, não, se o filho fez algo errado, será investigado. Mas o que eles fazem nas atitudes? Ora, é só ver o que a base do governo Lula fez na CPMI do INSS, blindando a convocação, o Lulinha da convocação,
assim como os seus amigos, esses lobistas aí que estão no entorno dele, de acordo com as revelações da Polícia Federal. E o que Jair Bolsonaro fez? Quer dizer, se a CPMI blindou, é porque o Lula deu aval para isso, é porque o Lula orientou a sua base a fazer isso. E o Jair Bolsonaro, quando o Flávio foi acusado pelo Ministério Público do Rio de fazer rachadinha, né, esquema de peculato com histórico de funcionário fantasma, ele trocou o chefe da Polícia Federal, trocou o chefe da Receita, tentou interferir de todas as maneiras. Eu detalhei tudo isso em um monte de artigo. Afrouxou a lei de improbidade administrativa, afrouxou as leis penais, sabotou a Lava Jato, sabotou a CPI da Lava Toga, e acabou fortalecendo o próprio Lula e o STF. Não, assim, já começou, né, as memórias. Né? Você está se tornando a memória do jornalismo brasileiro, né, Felipe? Porque você está aí desde dos momentos áureos aí da Lava Jato, cobrindo, você começou lá na Veja, lá atrás, e você não vem fazendo outra coisa a não ser, vamos dizer, trazer a memória, né? Porque, cara, você tem tantos artigos que você escreveu aí, falando sobre esses esquemas de corrupção e detalhando, né, cada coisa. Como é que é isso, Felipe? Você já virou uma maldição na sua vida? Não, eu até tenho momentos de diversão, né, de expor a pilantragem de muitos políticos brasileiros, eventualmente de algumas autoridades. As pessoas falam assim, como é que você aguenta? Como é que você aguenta? Mas eu sempre fui da tese de que a palavra é o que liberta. Então, se a gente conseguir mostrar exatamente aquilo que está acontecendo, a gente pelo menos tem um diagnóstico correto da realidade que pode levar a soluções. Se a gente não consegue mapear exatamente causa e consequência, fica mais difícil. E no Brasil existe um problema cognitivo de você mapear a causa e consequência. Mas eu, como estou cobrindo até antes, né, de ter entrado num grande veículo de comunicação, como você falou, como era na época, estava lá. Eu já tenho 22 anos como colunista, né? Não necessariamente no começo cobrindo diretamente a política, mas ali num momento preparatório para fazer isso. E mais da metade desse tempo em grandes veículos. Então, assim, eu já fiz textos e vídeos detalhados sobre muitas dessas ocorrências, vamos dizer assim, e sobre os métodos, sobre os ciclos que se repetem. Então, tem muita coisa que eu lembro. Às vezes eu não lembro completamente, mas eu lembro onde está. Eu lembro um pouco, e aí eu vou lá pegar no meu baú, ou no artigo que eu escrevi, ou numa notícia que eu sei que teve lá atrás, etc., para contrapor com o que está acontecendo, ou para mostrar que tem algum tipo de fenômeno se repetindo. E eu acho que isso precisa ser feito, porque o noticiário muitas vezes é superficial, quer dizer, você tem uma grande pulverização, você tem uma notícia aqui, outra ali, e as coisas não vão sendo concatenadas. E os telejornais, eles acabam, de certa forma, turbinando isso, né? Porque é muito tiro curto. A Lula disse hoje isso, aí o Bolsonaro disse isso, aí o STF decidiu isso. Tá, mas ninguém se aprofunda naquilo que a pessoa disse ou naquilo que a pessoa fez para ver exatamente quais são os antecedentes. E, inclusive, eu estava pensando isso nesses últimos dias também, não é a primeira vez, que o Brasil é uma fábrica de escândalos. Então, enquanto você está fazendo uma análise mais profunda sobre um escândalo específico, já vem outros 5. Então, assim, esses últimos vídeos que eu fiz, por exemplo, eu fiz meio que documentários, né? Isso dá um trabalho desgraçado, ainda mais sozinho, num período de transição de carreira, no fim do ano. Mas, quando eu acabo de fazer lá todo um histórico de decisões do Toffoli, ou de análise da decisão jurídica do Gilmar Mendes, ou do escândalo do Banco Master, quando eu vou lá, publico, já tem um monte de mensagem para mim. Felipe, você não vai comentar não sei o que, não? Felipe, você não vai comentar não sei o que? E o novo escândalo? E o novo escândalo? Então, e tudo vai ficando velho, né? Parece que tudo vai ficando velho, porque o tempo da análise profunda é um tempo diferente do comentário político, superficial, do dia a dia, que se faz em rádio, que se faz em TV. Aconteceu isso, isso é bom, isso é ruim e tal. Mas eu gosto de ver as minúcias, porque o diabo mora nos detalhes. E se a gente não expor os detalhes, a gente não vai saber exatamente qual é a causa daquilo, qual é o método que está sendo usado para que aquilo sempre se repita. Então, é necessário que se faça investigação mais profunda, mesmo que a turbulência com uma série de escândalos esteja movimentando o país.
Não, e sempre o modus operandi é praticamente o mesmo, né? Sempre é estatal, é sempre os mesmos nomes, né? Agora tem o Lulinha, agora tem até a herdeira do banco, do banqueiro lá, que é amiga do Lulinha, que É. voltou à tona. Quer dizer, às vezes mudam outro personagem muda, mas no fundo é sempre as mesmas pessoas, parece que fazendo as mesmas coisas. E eu queria uma curiosidade mesmo, você que cobriu bem essa época, esses últimos anos, principalmente de corrupção na nossa política, que eu acho que teve, na época da Lava Jato, a gente acabou tendo uma certa esperança de que o Brasil estava, pelo menos, mudando alguma coisa. Óbvio que a gente também não é ingênuo achar que tudo vai se resolver, os problemas do Brasil são muito maiores do que a gente pode imaginar, mas, de qualquer forma, isso foi uma frustração, né? Não sei se para você também que cobriu, estava lá no front, essa frustração de ver tudo que estava vindo à tona, tudo que foi noticiado, todo o trabalho que foi feito, parece que foi tudo jogado na lata de lixo, né? Porque parece que até as coisas voltaram até piores do que estavam antes. Ou pelo menos a impressão que dá, porque que agora parece que está meio descarado, né? Antigamente tinha aquela coisa meio do político contratar um marqueteiro, de ficar aparecendo sempre uma pessoa mais honesta. Eles sempre tentavam parecer honestos. Agora parece que não, agora estão até se orgulhando da profissão. Exatamente. Assim, eu tenho uma frase antiga que eu uso, que é: só se decepciona quem se deslumbra. E se tem uma coisa que eu nunca fui na vida, ou sei lá, deixei na adolescência, é o deslumbramento. Então, assim, eu vejo toda a pilantragem da política e eu sei sempre que vai ter retaliação, que vai ter a tentativa de varrer a sujeira para debaixo do tapete. Agora, aquele momento realmente foi um momento em que, pelo menos, veio à tona, vieram à tona as toneladas de sujeira que estavam por trás dessa república, que eu batizei como sendo a República do Escambo, que é justamente onde você tem um troca-troca interinstitucional entre principalmente a cúpula dos três poderes, mas também com a elite econômica, com a elite midiática. Então, você tem uma casta no Brasil, que muitas vezes a gente chama de sistema, que tem tentáculos políticos, econômicos, jurídicos e midiáticos, principalmente. Imagina você ter esses 4 tentáculos, para ficar aqui só nos 4, o quanto de poder que você acaba tendo, né? Porque num telefonema para um dono de veículo, você consegue tirar um jornalista que está expondo a sua sujeira. Nós que atuamos no mercado da comunicação sabemos muito bem como isso acontece. Você tem um empresário rico, eventualmente, para contratar o escritório da sua esposa. Então, você conta, né, com favores políticos e favores jurídicos, um troca-troca de decisões, às vezes reuniões à porta fechada para se definir um acordão, e nós estamos vendo esse tipo de coisa acontecer nesse momento. Então, naquele momento da Lava Jato, pelo menos muita coisa veio à tona. A gente sabia que tinha um risco de aquilo não se sustentar do ponto de vista da responsabilização e da punição diante de tanta gente envolvida. Agora, muita gente no Brasil tem essa desesperança, que eu acho que tem a ver um pouco com conformismo também, de achar que tudo é em vão. Por que acaba em pizza? Pizza no sentido de a pessoa não ficar presa durante tanto tempo, então foi tudo em vão. E eu discordo completamente disso. Quer dizer, mostrar toda a sujeira foi muito importante. Os efeitos de se ter mostrado toda a sujeira existem até hoje. Você tem grandes segmentos da sociedade que têm uma rejeição imensa a pessoas que foram flagradas roubando, que foram beneficiadas com propina, seja em dinheiro vivo, seja em imóveis, seja em reforma de imóveis. Então, você tem um pé atrás, uma desconfiança que o brasileiro muitas vezes não tem em relação a determinadas figuras em razão daquelas descobertas, em razão daquelas revelações. E você tem um desgaste de ministros do Supremo Tribunal Federal que atuaram para varrer toda aquela sujeira para debaixo do tapete, principalmente quando a força-tarefa chegou nos seus padrinhos políticos ou nos seus colegas do Poder Judiciário. Então, você teve um primeiro momento em que a Lava Jato atingiu o PP, né, o partido do Arthur Lira, do Ciro Nogueira,
e depois vieram a ser aliados de Jair Bolsonaro, né? Para você ver como o Brasil é uma salada pretensamente ideológica. Porque chegou-se a uma diretoria da Petrobras que era apadrinhada pelo partido. Aí depois chegou uma outra diretoria que era apadrinhada pelo PT. Aí veio toda a investigação sobre os petistas, que tem mais apelo popular, com esses 30% da sociedade votando no Lula, etc. Aí foi aquele grande alvoroço. Naquele momento, Gilmar Mendes estava a favor da força-tarefa, deu entrevistas chamando de cleptocracia, de modelo de governança corrupta, que foi descoberto pela Lava Jato, reverenciando, portanto, as operações vindas do que hoje ele chama de República de Curitiba. Só que aí a Lava Jato chegou no PSDB. A Lava Jato, em 2017, maio, para ser preciso, uma operação, atingiu Aécio Neves, amigo íntimo do Gilmar Mendes. A Polícia Federal, não tem nada a ver. Veja que eles tentam, né, um método de manipulação de massa, focar as reações em duas figuras, né, Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Agora, quem descobriu, por exemplo, as 43 chamadas entre Gilmar Mendes e Aécio Neves foi a Polícia Federal. São dezenas e dezenas de agentes envolvidos, dos quais as pessoas nem sabem o nome, nem lembram que participaram. E uma dessas chamadas, por exemplo, era no dia de um depoimento do Aécio Neves, que acabou sendo suspenso pelo Gilmar. Outra chamada que, felizmente, veio à tona, e eu mostrei outro dia num vídeo, lembrei, era uma ligação do Aécio pedindo para o Gilmar para telefonar para o então senador Flecha Ribeiro para que ele votasse do jeito que o Aécio queria no texto da lei de suposto abuso de autoridade, né? Porque sempre tem esse nome bonitinho, mas a gente sabe que é uma tentativa ali de cercear investigadores, juízes que estão lá investigando políticos. Agora, vem essa questão, né? Por que um senador da República precisa que um ministro do Supremo Tribunal Federal ligue para um colega para convencê-lo? Então, assim, o simples fato de ser um ministro do STF telefonando, alguém que tem a caneta na mão para julgar os parlamentares, obviamente aquilo tem um peso diferente de um colega parlamentar fazer a ligação. Então, você tem uma pressão política exercida por um ministro do Tribunal Máximo da República Brasileira. Quer dizer, isso nos Estados Unidos seria um escândalo nacional durante muito tempo. Aqui tudo passa, como agora passa o contrato da esposa do Alexandre de Moraes com o Banco Master, sem que ele se pronuncie. Mas, enfim, a imprensa, pelo menos, está mostrando aí os detalhes e nós estamos cobrando. Então, você teve, a partir de 2017, principalmente quando o Gilmar mudou de lado, uma união coletiva do sistemão contra a força-tarefa. E não é que não há erro de juiz aqui, de procurador ali, mas a primeira coisa é você separar isso. Eles chamam tudo de Lava Jato. Aí você não sabe de quem que eles estão falando. Foi um erro de um policial federal? Foi um erro do juiz do Rio, do juiz de Curitiba, do juiz de Brasília? Foi um erro de qual procurador, em qual operação específica? Não, você cria um demônio chamado Lava Jato, que não tem carne e osso, é como muitas vezes outros tipos de espantalhos aí que são criados no debate público por um grupo interessado. E essa retaliação uniu grandes setores da imprensa, como você sabe, esses setores que ficam mais espantados com troca de mensagem de juiz e procurador por WhatsApp, né, de conteúdo não autenticado, de material ilícito obtido por violação criminosa de aplicativo de celular, com décadas de cartel de empreiteiras roubando bilhões de reais da sociedade. Então, teve toda essa reação. E, lamentavelmente, durante essa reação, já começou com a complacência de setores da imprensa a se dar grandes poderes para o Supremo Tribunal Federal extrapolar. Inclusive, tem vários repórteres agora que estão denunciando, vamos dizer assim, contratos de esposo de ministros do STF que colaboraram para que os ministros do STF pudessem extrapolar os seus poderes em nome de determinada causa. Porque aí envolve aquele sentimento tribal, grupal, aquele conforto de você ficar do lado das pessoas mais poderosas contra aquilo que elas estão dizendo que é errado, que é absurdo, que é eventualmente criminoso. E muita gente ficou desse lado. Às vezes para garantir um cargo, para garantir um emprego, porque a Lava Jato tinha atingido gente muito poderosa.
e é muito humilhante, acho que isso serve para tudo, com perdão da extensão, você reconhecer que foi enganado por tanto tempo. Então, pessoas que defendiam determinados políticos, determinada corrente ideológica aqui no Brasil, etc., reconhecer que os líderes daquele grupo são ladrões, são pessoas que roubam, são pessoas que querem levar vantagem em negócios envolvendo o Estado, que elas instrumentalizam a máquina pública em benefício pessoal e fraudam a democracia com dinheiro sujo em campanha, é algo que dói muito, para usar a expressão do Sérgio Cabral, né, que ele usou no depoimento do Marcelo Bretas, e eu resgatei também nas últimas semanas, que ele falou que político com história, então, dói muito. E aí o Bretas perguntou, e nesse ponto perguntou muito bem, chegar aqui e dizer que eu vou, e ele falou, dói muito. Então, assim, tem uns que mentem para sempre, e vários desses ainda têm poder. E o papel da imprensa é importante, como você está lembrando, né? Pelo menos dessa brincadeira que a gente fez no começo com a frase do Kundera, né? Que é a luta da memória contra o esquecimento, e o jornalismo é importante nesse sentido. Ainda que a gente esteja aqui no não é imprensa, né? É interessante a gente notar que assim, o Mainardi criou essa coisa de a gente se define pelo aquilo que a gente não é, né? Então a gente não é imprensa, mas isso não quer dizer que a gente não tenha apreço pelo bom jornalismo, né? E o trabalho que a gente faz aqui é um pouco que denunciar essas maracutaias, essas pilantragens na imprensa. A gente pegou no pé aí, pelo passado inteiro, da jornalista de WhatsApp, né, que ficava lendo as mensagens, né, ao vivo de ministros do STF, né? O que é um escândalo para um jornalista, né? O jornalista ele tem que apurar, ele tem que, na verdade, ele tem que colocar o dedo na ferida mesmo, como muitos bons jornalistas, inclusive você vem fazendo esses anos todos, mas o que a gente vê às vezes é uma certa promiscuidade, quer dizer, uma certa promiscuidade, é uma grande promiscuidade. A gente pode até lembrar aqueles textos do próprio Diogo Mainardi na Veja, que ele denunciou tudo isso aí, o pessoal ficou bravo com ele esse negócio de quebrar o off, né, aquela famosa coluna com o Janene, né, confia em mim. Confia em mim, né? E depois ele veio, ainda fez uma lista de jornalistas que estavam pendurados no governo de alguma forma, né? Ou tinha o irmão, ou o genro, a sogra, estava todo mundo pendurado em algum cargo no governo, e por isso tinha que esconder, escamotear todo o esquema de corrupção, porque no final todo mundo sabe alguma coisa, pelo menos alguma coisa dessas corrupções todas, né? Você lembra até do mensalão, eu acho que foi não lembro qual foi a jornalista que levantou isso, falou, não é possível que o pessoal está em Brasília e não sabia de nada, né? E ficou aquele puta climão. Porque, no final, muita gente sabia do que estava acontecendo, mas não podia falar, né? Então, quando aparecem jornalistas que falam, que expõem a coisa, ainda que profissionalmente é sempre um problema, né? Porque você acaba sendo perseguido, você acaba tendo problemas, né? Então, mas por isso que a gente parte aqui para o deboche, porque foi o que sobrou também para a gente fazer. A gente debocha da imprensa, debocha dos políticos, mas também a gente faz uma ode aí aos grandes jornalistas que realmente sempre aparecem. Tem gente que não se verga, tem gente que vai falar até o fim o que tem que ser dito e não importa o que aconteça. Mas há bons repórteres, há bons repórteres do Brasil, evidentemente não é, vamos dizer assim, a média, não é a grande maioria, e tem muita gente nova que vem. Aliás, eu fui diretor de jornalismo em 2 veículos e a gente testemunha isso de perto, né? A pessoa chega da faculdade com muitos vícios, porque, de fato, existe militância na universidade, de fato, existe um déficit de educação, e o sujeito chega querendo transformar o mundo e não simplesmente dizer o que aconteceu. Então, você vê até pelas ideias de pauta de jovens repórteres, etc. Então, você precisa treiná-los para expressar aquilo que está acontecendo de relevante, enfim, que tem a ver com o escopo de cobertura daquele veículo específico. Mas você tem repórteres aí cada vez mais experientes, são poucos, assim como são poucos os colunistas mais incisivos, mais irreverentes, mas esses poucos, eles têm uma influência no debate público imensa. Aliás, é importante fazer uma distinção entre a comunicação de massa
que muitas vezes é feita até pelo influencer mais rasteiro, mais vendido, seja do bolsonarista, seja do lulismo. Ele atinge uma massa, mas ele não tem influência no debate público em si. Se tem pessoas que não atingem massa, que não estão na TV, no rádio, não tem canais que tem lá toda aquela massa de manobra do político que o autor bajula, mas que influenciam diretamente no rumo do noticiário, no rumo dos acontecimentos. E esse conjunto de poucos repórteres e poucos colunistas é o que ainda acende uma chama e incomoda muito o poder. Agora, só fazer um parênteses, Diogo, você citou 2 vezes aí o Diogo Mainardi, no começo, falando dos livros. Eu imagino que no clube do livro, aí, não é clube do livro, tenha livros dele literários, né, da sua obra literária, que é absolutamente magnífica. Eu escrevi a respeito de alguns livros do Diogo, muitos anos atrás, inclusive quando a seção de crítica literária do New York Times considerou genial a queda, né, a história ali da relação dele com o filho, que também foi politizada, você lembra, né, de petista atacando o próprio filho do Diogo. Ele escreveu ali pelo menos aqueles 4 primeiros livros dele, alguns dos quais foram premiados, porque era antes de ele se tornar famoso pela análise política, e depois, obviamente, não recebe mais prêmios desses clubinhos que são bastante ideologizados, e eram livros sobre a servidão voluntária brasileira, que é um tema recorrente, e sempre com aquele sarcasmo. Então, uma obra fundamental que eu li com muito gosto. E no jornalismo, no colunismo, o Mainardi teve uma importância histórica com justamente essa aptidão para mostrar a promiscuidade entre a imprensa e o poder, para mostrar os interesses financeiros, a ganância dos políticos por trás do discurso, da retórica populista, ou na época era a esquerda no poder, de busca da justiça social, da igualdade, dos direitos humanos, etc. E ele estava mostrando o que eles estavam fazendo na prática, né? Se associando ali com empresários ricos, em esquemas de corrupção, etc. Tudo isso que a gente vê até hoje, porque todas as iniciativas foram neutralizadas. É preciso reconhecer aí essa obra histórica, com a qual a gente aprendeu muito no sentido da vigilância, no sentido da independência. Nós acordávamos cedo e falávamos disso outro dia para ler a coluna do Mainardi, e essa fronteira entre o jornalismo e a literatura, que é o colunismo por excelência, ele conseguiu trabalhar nesse campo de uma maneira muito importante e, obviamente, não tem o reconhecimento dos pares, porque esse país é muitas vezes marcado pela invejinha, por essas disputas absolutamente mesquinhas, né? Então, nem sempre a gente tem a oportunidade de falar, é preciso deixar tudo isso registrado. Mas aí você estava falando justamente sobre isso, né? Sobre a promiscuidade da imprensa. Pois é. Então, assim, tem um grupinho que consegue levar o debate público para o rumo certo, que é de cobrar as explicações daquelas autoridades bastante poderosas. Muitas vezes não há explicação. Às vezes as pessoas falam assim, não vai explicar, não vai explicar. É que não tem explicação. Se a pessoa explicar, eventualmente ela vai confessar um crime. Então ela não explica. Ou ela vai confessar que, de fato, ela faz aquilo mesmo para ganhar uma fortuna, mas a gente tem que ficar em cima. Senão, o Estado é absolutamente tomado por essas pessoas gananciosas que querem ficar lá de modo vitalício, sem correr risco de punição, né? Aliás, o Gilmar Mendes, ao alterar e endurecer o rito de impeachment contra ministros do STF, ele alegou que, olha, a vitaliciedade, quer dizer, o fato de o cargo ser vitalício, na verdade até 75 anos, que é a aposentadoria, demanda que seja difícil pichar o ministro do STF. Quer dizer, ele não está satisfeito em ficar lá por décadas, né? Ele ainda quer dificultar mais que você o retire. Ora, se o cargo é vitalício, aí é que você tem que ser fiscalizado mesmo, né? Porque se você não for, você vai eventualmente cometer abusos durante muito tempo. Não, e é interessante também as gambiarras argumentativas e jurídicas que eles arrumam para dar as decisões deles. Né? Você até menciona esse negócio das mensagens entre procuradores e juízes, né? Do pessoal da Lava Jato, né? Do Sérgio Moro e tal.
que é uma prova ilegal, mas que acabou sendo usada para justificar um monte de decisões, né? E eu acho engraçado quando eles falam assim, não, as gravações da Operação Spoofing, né? Quer dizer, eles meio que fizeram uma gambiarra jurídica para legalizar esse negócio. Enfiaram no... Não, vamos julgar aqui se o hacker ou não, deve ou não ir para cadeia. Tal. Não, foi para cadeia o hacker. Mas as provas agora estão legalizadas, passaram pelo crivo. Né? Quer dizer, e teve aquela discussão do próprio Barroso, acho que com Lewandowski ainda, quando era ministro. Sim. Ministro, estão usando uma prova ilegal. Ele fala, não, mas são gravações que tiveram grande repercussão na opinião pública, como se isso justificasse o uso de prova ilegal no processo. Exatamente, eu apontei isso na ocasião, foi bom você ter lembrado, porque o Lewandowski ele fala alguma coisa assim, podem ser ilícitas, podem ser. E veja que eu gosto muito de ser, eu tento, no máximo, ser preciso com a linguagem. Eles chamam de provas ilícitas. Né? Na verdade, essa já é uma síntese um tanto embaçada. Né? Na verdade, você está falando de um conteúdo não autenticado de mensagens roubadas, obtidas por violação criminosa de celular. Porque quando você fala prova, você dá a impressão de que aquilo que está sendo interpretado de uma maneira enviesada prova aquilo que eles estão dizendo que foram ilegalidades, foram absurdos, ou foram crimes, etc. E em muitos casos dessa utilização da palavra prova, que eu estou falando, mesmo em episódios diferentes, eles não se referem a algo que prove, de fato, aquilo que as pessoas envolvidas estão sendo acusadas de terem feito. Então, quando a imprensa embarca em determinadas narrativas, ela acaba reproduzindo os vícios de linguagem e, muitas vezes, o maquiavelismo da linguagem daqueles interessados em se aproveitar de determinada situação, forçando a barra na adulteração dos fatos. E já que você citou isso, eu estava resgatando um tweet meu aqui, que é sobre essa questão do conluio, né? Para justamente legitimar o seu ponto, que é como as coisas foram sendo transformadas em provas cabais, assim, de uma maneira absolutamente forçada por fora do devido processo legal. Né? Então, o Toffoli, ao paralisar os pagamentos da Odebrecht em 2024, ele afirmou que, aspas, teria havido conluio, fecha aspas, entre juiz e acusação. E aí, ao anular os atos da Lava Jato contra o doleiro Alberto Youssef, já em julho desse ano de 2025, ele afirmou que é incontestável o quadro de conluio. Você sabe o que aconteceu entre o teria havido e o incontestável? Absolutamente nada. Nada. Simplesmente a narrativa foi sendo endurecida pelo consenso dos ministros do STF em, olha, vamos usar essa mesmo, entendeu? Porque não houve processo legal. Aliás, quem quiser saber um pouco mais dessa história em detalhes, quando eu era colunista no UOL, tive uma passagem por lá, eu publiquei o artigo Lava Jato versus Vaza Jato versus Lava Jato, ou Lava Jato... Não, Lava Jato versus Vaza Jato. Se você botar ali Lava Jato X Vaza Jato no Google e botar meu nome e botar UOL, você vai encontrar esse artigo. É um detalhamento de toda a cronologia. É que a única investigação que foi aberta com base no conteúdo não autenticado de mensagem roubada, ela teve que ser arquivada por falta de provas. Quer dizer, na verdade, vamos ser precisos também nessa explicação. Por falta de provas que corroborassem a narrativa ventilada em relação ao que teria acontecido. Então, eles falaram, olha, isso aqui significa que aconteceu isso. Vamos investigar. Foram investigar, não encontraram nenhuma prova de que aquilo aconteceu. Essa investigação foi aberta pelo Humberto Martins, quando ele era presidente do STJ, Superior Tribunal de Justiça, e ele, sendo pai do Eduardo Martins, que foi alvo da Lava Jato, numa investigação sobre suposto tráfico de influência. Aliás, eu tenho outro artigo que o título é Cai o tráfico, fica a influência. Aliás, vocês estão vendo hoje no noticiário como o título desse meu artigo estava, vamos dizer assim, preciso. Pois é. É isso. Você destipifica
não tem mais o tipo penal, quer dizer, não, isso aí não é mais tráfico de influência. Beleza, a influência continua, o lobby judicial continua. Então, o Eduardo Martins, filho do Humberto Martins, tinha sido alvo da Lava Jato, havia uma sede de vingança ali entre aquelas pessoas próximas e tal, abriu uma investigação, teve que fechar depois, porque a interpretação que foi dada sobre uma mensagem atribuída ao Deltan Dallagnol não tinha elemento de corroboração. Você estava fazendo ilações em cima de conversas privadas, que muitas vezes tem até momento de humor, tem momento de ponderação, de reflexão, algo que poderíamos fazer, mas que acaba não fazendo. E aí você pega as mensagens privadas e criminaliza tudo aquilo, a palavra que eles gostam muito, né? Criminalizar a política. Mas aí eles vão e criminalizam todas aquelas condutas que são baseadas na interpretação forçada que eles fazem, com todos os interesses que têm, sobre um conteúdo não autenticado de um produto de crime. Então, assim, é um escândalo que isso tenha acontecido dessa forma no Brasil. Bom, a gente está falando de memória, né? Agora vamos tentar fazer um prognóstico de futuro, né? Para o ano que vem, a gente está indo para uma eleição em que a gente vai ver toda essa repetição de denúncias de corrupção. Você vê que já voltaram aí algumas pessoas, o próprio Lulinha, o Flávio está se colocando como candidato, então quer dizer, ele já vai aparecer aí trazendo todo aquele background, né, de tesoureiro do pai, de rachadinha, de tanta coisa que a mansão que ele comprou, né, sem comprovar renda, essas coisas todas. Quer dizer, isso aí vai ser fruto vai ser explorado na campanha, tanto pela oposição, pelo PT, mas também vai ter o contrário também. Já está aparecendo Lulinha de novo, envolvido com o pessoal aí do INSS e tal. Algumas pessoas, até na imprensa, a gente sempre tem essa coisa de discutir propostas para o Brasil, que a gente está sempre numa via, né, de progresso aí pelo mundo afora, tal. E o Brasil parece estar sempre na contramão. Aí a gente vai para uma eleição que vai discutir corrupção, a gente vai discutir trambicagem, trambiqueiros e afins. Mais uma vez, mais uma campanha muito parecida com o que aconteceu nas outras campanhas anteriores, em 2018 e 2022, que vai ficar sendo discutido corrupção e quem é o menos corrupto, quem é o mais corrupto, quem tem mais rejeição e quem tem menos rejeição. Né? Exato. Como é que você percebe isso? O que você acha que pode acontecer? Aliás, você acha que essa candidatura do Flávio vai até o final mesmo? Que hoje já tem uma matéria na Folha dizendo que, bom, se o Flávio vai ser candidato à presidência, vai abrir uma vaga para o Senado no Rio de Janeiro. O Carluxo não precisaria ir para Santa Catarina. Mas aí ele insistiu, parece que ele vai mesmo. Então, pessoal, bom, será que o Flávio vai sair mesmo? Ou por que ele não está deixando a vaga para o Carluxo no Rio de Janeiro e está empurrando ele para aquela confusão danada que ele está criando lá em Santa Catarina? É claro que um fato não... A partir desse elemento, não dá para se cravar que isso de fato vai acontecer. Mas é óbvio que o Carlos Bolsonaro, ao se deslocar para Santa Catarina para concorrer à vaga no Senado, ele deixa aberta a possibilidade de o Flávio concorrer ao Senado pelo Rio de Janeiro. Então, eles certamente decidiram não fechar essa possibilidade. Não quer dizer necessariamente, embora possa acontecer, que o Flávio vai desistir da candidatura presidencial. Mas é claro que já há muitas forças políticas e matemáticas, vamos dizer assim, pressionando para que o Flávio desista, porque a rejeição dele é muito alta. Então, repito, isso é uma questão matemática. Eu estava explicando outro dia, até publiquei um vídeo no meu Instagram. Ele tem um piso alto, que é da família, o fato do pai dele ter sido presidente da República, além de deputado federal por quase 30 anos. Então, ele tem o chamado recall ali, familiar. Você tem essa força residual num primeiro turno, mas ele tem a rejeição residual também da família Bolsonaro. Então, no segundo turno, quando você precisa do eleitor moderado, independente, de centro, que não tem posicionamento, seja qual for a nomenclatura que você dê, porque é, de fato, um segmento bastante diversificado, uma pessoa que tem uma rejeição muito alta, ela não consegue esses votos. Então, existe um receio absolutamente legítimo, mesmo por parte daqueles que têm simpatia pelo Flávio,
de que ele consiga derrotar o Lula num eventual segundo turno, mesmo com uma rejeição maior ao Lula. Agora, para isso acontecer, porque no Brasil não dá para a gente descartar completamente as possibilidades, dá para você falar em peso, né, em proporção, em tendências, porque o imponderável existe e, obviamente, o outro lado sempre se envolve em escândalo. Então, pode acontecer algo assim muito grave durante o ano de 2026 que mude um pouquinho essa balança, ou mesmo durante a corrida eleitoral. Mas a gente sabe também que o Lula tem uma base estanque. Ele tem aqueles 30% lá que já ficaram com ele, mesmo depois do mensalão, depois do petrolão, depois de sanguessuga, depois de financiamento de ditadura, depois de formação de De Dilma militância Rousseff. organizada, de Dilma Rousseff, crise econômica, inflação e tal, e aquele pessoal ficou lá. Então você tem uma disputa pelo eleitorado que está ali no meio, que vai medir conforme a circunstância quem é melhor ou pior naquele momento. E, obviamente, você tem muitas cartadas argumentativas, factuais, contra uma candidatura de um sujeito que já foi denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Eu acho ridículo que ele diga que ele não foi, ele foi denunciado. Porque depois, por manobras muito similares às manobras processuais usadas para blindar o Lula, ele foi blindado. Mas não quer dizer que o MP do Rio não denunciou o Flávio, denunciou por liderar uma organização criminosa que desviou 6 milhões de reais da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Alerte. Portanto, pelo crime de organização criminosa, com agravante da liderança, por peculato e por lavagem de dinheiro. Então, isso chegou a acontecer em razão do histórico de funcionalismo fantasma. E aí você tem vários elementos factuais que, independentemente do resultado do processo, assim como acontece com o Lula, podem ser trazidos à tona para desgastar a campanha dele, e é fundamental que seja. Porque muita gente, né? Eu sei que você fez esse discurso do nosso ponto de vista, que é o ponto de vista do repúdio à corrupção, etc. Mas muita gente faz esse discurso do ponto de vista: não vamos falar sobre isso, não, vamos falar sobre o Brasil. Só que se você fica ignorando que as pessoas elas têm uma moralidade flexível, para dizer o mínimo, com ironia, você vai viver num país de escândalos. Então, assim, para fazer a ponte de todo o assunto que a gente trouxe até aqui com 2026, o problema no Brasil é justamente esse. As pessoas acham que é possível que o Brasil melhore economicamente, melhore culturalmente, com um bando de pessoas de moralidade muito baixa, uma qualidade humana muito baixa, muito imersa em vícios, atuando nos três poderes. Isso não vai acontecer. Então, a moralidade, sem a moralidade, o resto se corrói, né? Como eu costumo dizer, alguns repetem essa minha frase. É preciso resgatar no Brasil esse culto das virtudes, o repúdio ao vício, você melhorar as pessoas por si, quer dizer, incentivar, inclusive, que as pessoas melhorem e que isso vá criando um zelo pela virtude no ambiente cultural. Outro dia eu estava citando Sêneca, que viveu na época de Jesus Cristo. E o Sêneca tem obras como Cartas de um Resiliente, que são sobre virtudes e vícios. Cara, isso está escrito há mais de 2.000 anos. Então, assim, o brasileiro ele não tem, ou quem tinha, muitas vezes perdeu, claro que tem exceções, como a gente vinha falando, a noção de que o importante, né, para você praticar o bem é você buscar ser virtuoso. E, obviamente, as pessoas envolvidas em vícios, elas precisam ser responsabilizadas, punidas. Aliás, todos os grandes pensadores, se você pegar a obra de Adam Smith, por exemplo, o pai do liberalismo econômico, ele fala, já escrevi artigos sobre isso, sobre a importância da responsabilização, da justiça, para você ter todo o resto. Senão não tem. O Adam Smith é um cara que escreveu A Riqueza das Nações, mas antes ele era um filósofo moral, ele escreveu Teoria dos Sentimentos Morais. Então, se você anula a questão da moralidade e você quer um capitalismo pujante, você nunca vai conseguir obter isso, porque uma coisa é a base da outra. Então, se a gente não trabalhar nessa esfera, que é uma esfera cultural, você não vai ter a consequência. E só para não me estender, mas para fazer uma reflexão, muitas vezes você já deve ter ouvido isso também, fala assim: pô, você escreve, você fala essas coisas, então você tem que ir lá, você tem que ser político, você tem que ser candidato. E a pessoa não entende, né? Você vê que boa parte da esquerda, pelo menos aquela esquerda que é estratégica, ela entende que você precisa trabalhar na cultura. E eu não estou falando isso com o viés
político, do intuito da transformação política partidária para os interesses do partidão, no sentido da Revolução Gramsciana, né? Do ideólogo comunista italiano Antônio Gramsci, infiltração de militância nos centros disseminadores de ideia para ir fazendo a sociedade pensar conforme os interesses do partido, depois se apresenta uma candidatura e é eleito, porque você já fez a transformação. Eu estou falando no sentido do saneamento do ambiente cultural mesmo. Acho que isso é a base para qualquer coisa, para a política poder ser virtuosa. A moralidade básica, né? A moralidade básica, né? Porque é interessante você notar esse ponto, porque assim, depois que veio a questão do fim da Lava Jato, enterrar a Lava Jato, o discurso, principalmente do pessoal que defende esse estado de coisas petista, né? Eles falam assim, não, mas a Lava Jato destruiu as empresas, né? Tá bom, mas são empresas corruptas desde a época, sei lá, da ditadura militar. Quer dizer, são Esse é o rouba mais faz. Exatamente, né? Eu até brinquei uma vez e escrevi assim, não, eles acabaram com o rouba mais faz, tirando as duas palavras depois da vírgula, né? Agora só rouba, tudo bem, não precisa fazer mais nada. Porque o grande problema que eu vejo desse discurso, que tem muitos intelectuais aí de internet aparecendo agora, defendendo que o desenvolvimentismo, né, aquela coisa toda, mas necessariamente coloca essa questão que não, a Lava Jato destruiu a indústria nacional, como se a indústria nacional não tivesse metido a corrupção até o teto, né? E aí o que a gente faz com toda essa corrupção, né? E aí a justificativa que eu vi, outro dia eu vi o Lia Jabbour falar isso, né? O pró-China aí e tal, que eu achei uma picaretagem tremenda. Ele fala assim, não, porque tem que ver o seguinte, quanto se gastou com corrupção, né? E qual foi o prejuízo que o país teve economicamente. Falei, pô, uma coisa não anula a outra, né? Quer dizer, então por isso a gente vai deixar todo mundo roubar, vai deixar dinheiro ser desviado e tá tudo bem. Isso não é assim que as coisas funcionam. Quer dizer, a gente precisa, no mínimo, como você falou, de uma moralidade básica para a gente poder construir alguma solução e soluções para os problemas que a gente tem, né? Que são enormes, são, sei lá, metade da população ainda não tem saneamento básico. Por quê? Muito por causa da corrupção também, que esse dinheiro foi roubado e a obra não foi feita. Aí como é que você justifica isso? Dessa forma? Não, peraí. Tá tudo bem o cara roubar um pouquinho? Não dá para fazer isso, né? Não dá para passar pano para empreiteiro. E eu acho engraçado o petismo fazer isso. O petismo cresceu. Aí que a gente fala da memória, né? Eu tenho a memória que o PT falava, não, o grande problema é esse conluio entre empreiteira e governo, tal, que eles roubam, não sei o quê. O tal do rouba mais faz, né? Era o movimento pela ética contra a corrupção. O PT cresceu assim. E as empreiteiras eram o alvo preferencial do petismo, e depois, quando eles chegaram ao poder, eles se completaram junto com os empreiteiros que distribuíram dinheiro, distribuíram triplex, sítio, cozinha reformada e tudo mais. Né? Exato. O discurso eu sou o representante do pobre contra as elites, me bota lá no poder e tal, aí as pessoas colocaram, né, o PT no poder e ele ficou lá enriquecendo junto com as elites, que ele dizia combater. Né? Então, da mesma forma, de forma similar, vamos dizer assim, o bolsonarismo que posa de antissistema e, quando chegou ao poder, precisou do sistema para se proteger contra as investigações de peculatos, que é um tipo de corrupção, evidentemente. Então, é hilário e é grotesco que algumas pessoas ainda caiam na retórica bolsonarista de ser antissistema, quando, em razão do funcionalismo fantasma, que o Major Olímpio, senador, que lamentavelmente morreu, chamava de holding familiar dos Bolsonaro, quando eles estavam sendo investigados em razão disso, eles foram lá tomar cafezinho com Gilmar Mendes, abraçar Dias Toffoli no sábado à noite, sabotar a CPI da Lava Toga, fazer pressão pelo telefone e presencialmente nos senadores Major Olímpio, Selma Arruda e Soraya Tronic para que retirassem a assinatura para a criação da comissão parlamentar de inquérito que investigaria o Dias Toffoli, com potencial de investigar até Gilmar Mendes, como era desejado pelo então líder daquele movimento, o senador Alessandro Vieira, que está tendo um papel fundamental nesse momento. Então, uma coisa é a retórica, outra é a prática. Mas em relação ao rouba mais faz,
O Luiz Roberto Barroso, né, que em relação à corrupção sempre foi o melhor ou menos pior desses ministros mais antigos do Supremo, porque você tem esse centrão do STF, né? Moraes, Gilmar, Toffoli, sempre do lado da ala política, etc. Mas o Barroso, em matéria de corrupção, ele era um pouco melhor, apesar de ser um ativista de esquerda que muitas vezes buscava ali o ativismo judicial, o STF se meter em seara do legislativo. E ele, em determinado momento, ele disse: o problema é que você tem, não sei qual foi a expressão que ele usou, nas camadas, nas elites, ou, em determinados grupos que têm poder, muita gente fazendo coisa errada, e aí todo mundo se junta para, vamos dizer assim, aliviar que nada disso tenha uma responsabilização, que tenha uma punição. E é isso mesmo. Só que muitas vezes não é simplesmente um erro, né? Erro, assim, esbarro no copo, o copo cai aqui, quebra, isso é um erro, né? Agora, um esquema ininterrupto de tráfico de influência, de corrupção, etc., são crimes que precisariam ser investigados e os autores punidos. Mas eles querem a manutenção desse status quo daquilo que eu chamo de República do Escambo. Então, você tem algum toma lá da cá que é institucionalizado, ele já não é ilegal. Ao mesmo tempo, você tem aqueles que ainda são ilegais, quer dizer, é quando a República do Escambo vira o Estado Democrático do Suborno. E esse status quo, ele é desejado por muita gente. Então, você cria, vamos dizer assim, saídas retóricas para qualquer tipo de pressão. Então, você denuncia que está gerando desemprego. O combate à corrupção está gerando desemprego. Obviamente, o que gera desemprego é a corrupção. É o fato de o diretor de uma grande empresa estar pagando propina para um político em troca de obras públicas. É isso que, eventualmente, gera o desemprego. A partir do momento que você encontra, esse diretor vai ter que ser punido, aquela empresa vai ficar com o nome desgastado no mercado, eventualmente ela pode ficar com déficit e, eventualmente, ela pode ter que demitir pessoas, etc. Agora, isso é culpa da sua direção. E você precisa ter um mercado de trabalho pujante, inclusive para que haja a realocação desses recursos humanos por outras empresas limpas. E o que acontece no Brasil que faz com que esse mecanismo seja defendido eternamente? Você tem o capitalismo de compadres, em que só as empresas dos amigos do rei são favorecidas, só elas crescem, elas ficam sem concorrência, e aí, quando elas são investigadas pela corrupção que elas praticam, não tem para onde realocar os recursos humanos. Então, você bota a culpa nos investigadores em relação às pessoas que ficaram sem emprego por causa do mecanismo, do capitalismo de compadres que rege a República. Então, assim, eles são culpados e eles apontam o dedo para os outros. E vale a pena destacar que, assim, teve muita gente que foi perseguida, não só na imprensa, mas na própria, os procuradores, juízes, inclusive a agência da Polícia Federal, né, que foram sofrendo retaliações por conta das investigações que fizeram, né? Então, Claro. até esse Até hoje. sistema todo de corrupção também tem essa força, né, de se impor também e de evitar que certas coisas venham à tona e certas coisas sejam investigadas, inclusive, que é o que a gente vê nos últimos anos. Só um parênteses, para citar um exemplo do que você está falando. Teve a matéria, entre aspas, agora, de porta-vozes aí desse sistemão, sobre uma decisão de 20 anos atrás do então juiz Sérgio Moro, que ela teria sido uma ordem para um grampo ilegal. Nem sequer era grampo. Então, eu fiz lá um fio no X, quem quiser veja lá, @fmourabrasil, 10 itens, 10 tópicos, mostrando o que aconteceu de verdade, né? Porque aquele negócio, muitos profissionais de comunicação, alguns dos quais eu nem chamo de jornalistas, eles não estão interessados em expressar corretamente o que aconteceu. Eles estão lá para emplacar uma narrativa, eventualmente para lavar uma narrativa, no sentido de que alguma autoridade, algum político interessado em destruir a reputação de alguém passa para ele ou para ela uma narrativa pronta e com o emblema, com a logo de um veículo de tradição, com a credencial de uma profissional de comunicação que atua no mercado, aquela narrativa vai ser lavada. Então, você tem aí uma manchete absolutamente falseada em relação àquilo que aconteceu, porque nem sequer era uma determinação, era algo que o juízo reputava conveniente se o colaborador quisesse ter
a corroboração daqueles relatos, que ele fizesse captação ambiental, que era permitida na época. Quer dizer, você tinha a lei, que eu citei a lei, você tinha a jurisprudência dos tribunais, eu citei a jurisprudência dos tribunais, e isso é ventilado 20 anos depois, com um monte de distorções, eu estou fazendo simplesmente um resumo aqui, no momento em que você tem aí o Lulinha misturado no escândalo do INSS, e que o atual senador Sérgio Moro é o líder, vocês colocaram isso no Não é Imprensa também, da disputa eleitoral para governador do Paraná. Então, quer dizer, a retaliação contra figuras que incomodaram o sistema naquele momento, e obviamente você pode ter críticas a determinadas atitudes, mas o fato é, essa figura incomodou o sistema naquele momento e o sistema retalia até hoje. Então, eles não esquecem, não. O Lula, inclusive, disse isso abertamente, que ele iria se vingar. Bom, Felipe, vamos tentar aproveitar o clima de Natal para tentar falar alguma coisa mais... De cultura, dos 22 milhões, é isso? Bom, você descobriu a pegadinha que eu ia fazer. Eu ia falar da cultura, mas aí eu ia fazer... O Diogo me chama, Felipe, vamos fazer uma live sobre cultura. Qual é o tema? É o dinheiro lá do Ministério da Cultura, da Margarete Menezes, que não tem fiscalização, transparência, não tem nada disso, né? Tipo emenda parlamentar. Não, na verdade eu falei para você, falei, pô, Felipe, eu queria falar sobre cultura um pouco, para gente, clima de Natal, final de ano, para gente, eu acho, a gente está marcando isso há algum tempo, falei, pô, eu acho que não vai ter mais nenhum esquema de corrupção, mas o Brasil pode ter véspera de Natal, véspera de Ano Novo, sempre vai ter alguma coisa diferente. Mas aí eu até brinquei com ele, falei, Felipe, eu acho que cultura só vai ter um assunto para falar, né, dessas irregularidades aí do Ministério da Cultura que surgiram agora no final do ano. E que, assim, a gente acaba sendo... Por isso que eu falei, né, que isso é uma certa maldição. Ter memória também, né? Porque, às vezes, a gente vê os assuntos novos surgindo e a nossa memória acaba trazendo, infelizmente, a reflexão de que tudo muda para continuar como está, né? Para fazer uma Exatamente, eu falo isso. No Brasil, tudo se transforma para continuar como está. É isso aí. Mas eu estou feliz que eu citei Sêneca, pelo menos. Eu fiz aqui já a minha parte de cultura. Se quiser, eu posso ler até um trecho. Mas olha, em relação ao Ministério da Cultura, só para a gente não passar batido sobre isso, tem algumas abordagens no Brasil que parecem proibidas, justamente porque se você criticar, eles colocam você numa determinada caixinha de um grupo político. Então, como o bolsonarismo ficou falando de Lei Rouanet, Lei Rouanet, Lei Rouanet, se você fala qualquer coisa sobre o Ministério da Cultura, então você é bolsonarista contra a cultura, contra a classe artística, contra a produção de espetáculos no Brasil, etc. E imagina a gente, né, rato de locadora, que cresceu vendo um monte de filmes, escutando um monte de música, lendo literatura. A gente é contra a cultura, né? A gente é contra o dinheiro que vai saindo pelo ralo, contra a influência de artistas, amiguinhos dos políticos, porque fazem a sua propaganda em períodos eleitorais, etc., que eles sejam beneficiados e contemplados. E aí, de repente, surge um relatório, uma investigação e tal, que mostra que tem lá uma fortuna que parece que foi varrida para debaixo do tapete, não houve fiscalização em relação à prestação de contas dos artistas contemplados, das produtoras, das obras que foram feitas, etc. E aí, onde é que vai parar esse dinheiro? E aí, se você aponta isso, então você é um bolsonarista contra a Lei Rouanet, etc. É tipo você criticar ministros do Supremo Tribunal Federal por essas relações promíscuas com empresários, com escritórios de advocacia, etc. Então você é um golpista. Então, assim, no Brasil, até para criticar, você tem que se distinguir, você tem que ter toda uma precisão, etc., porque sempre tem uma tentativa de simplificar questões complexas para fins de rotulação política. E tem uma questão meio que histórica no Brasil, que é a questão da gestão, né? A parte da corrupção, que é um problema bastante grave, e a gente tem também um problema de gestão, que, assim, eu lembro quando teve uma certa contingenciamento, aí, vamos dizer assim, quando o bolsonarismo estava no poder, que não soltou dinheiro para a cultura, né? E aí, quando o Lula assumiu, tinha dinheiro demais em caixa, né?
E eu lembro quando a Margareth Menezes assumiu, falou, não, tem não sei quantos bilhões. Eu falei, nossa, isso aí não vai dar certo. Esse dinheiro vai dar problema, né? Vamos dar o benefício da dúvida, né? No mínimo vai ter problema de gestão, vai gastar mal, não vai ter fiscalização, não vai ter nada disso. Fora a questão de corrupção, que provavelmente deve ter, porque se tratando de PT, tudo é possível. Mas tem essa questão também da má gestão em todos os, eu acho que até em todos os setores do Brasil, que acaba sempre acaba deixando a gente paralisado, né? Seja economicamente, seja em infraestrutura, seja o que for. Só um detalhe que eu falei milhões, eu falei milhões, eu não posso ser generoso assim, são bilhões, tá? Relatório do Tribunal de Contas da União, e lembrando que você tem técnicos muito bons no TCU, o problema no TCU são os ministros políticos, mas os relatórios técnicos, em geral, são excelentes. Então, o relatório aponta que novas regras afastam ao máximo o controle financeiro sobre 21 bilhões de reais em projetos culturais. A cultura afrouxou a fiscalização e zerou a reprovação de contas via leis de incentivo. Quer dizer, tem toda a matéria aí na imprensa para quem quiser ler, só para deixar claro. Tá, então, bom, já está aí 1 hora, bate-papo maravilhoso aí com você. Obrigado mesmo, Felipe. Vou deixar um convite aqui para a gente fazer outro, mas realmente sobre cultura. A gente vai falar sobre livros, sobre literatura, filmes, séries, o que você quiser, música, para a gente dar uma arejada, como é que eu vou dizer? Arejada, porque chega uma hora que também cansa, né? Ficar falando só sobre política, porque é sempre a mesma coisa. E apesar de a gente gostar, né, desse assunto e gostar de ficar fazendo deboche desse pessoal, chega uma hora que cansa, a gente precisa também arejar com outras coisas mais que edificam Diogo, mais, né? Por que você está cansado, Diogo? Se olha só, o líder da oposição ao governo Lula, ele guarda R$400 mil em casa, tendo declarado menos de R$5 mil à Justiça Eleitoral. O vice-líder do governo Lula, esse aqui é o Sóstenes Cavalcante, o vice-líder do governo Lula, que é o Everton Rocha, né, o sobrenome do Everton, ele está lá sendo acusado pela Polícia Federal de ser o comandante político do esquema de roubo de aposentados. No Supremo Tribunal Federal, você tem um contrato com a esposa do ministro de até R$129 milhões do banco, que está sendo investigado com uma relatoria que foi assumida pelo coleguinha do ministro, o Dias. Por que você está cansado, Diogo? Que isso, um país tão pujante como esse? Bom, mas vamos falar de. A gente não pode reclamar que a gente não pode reclamar que não vai ter futuro. No Brasil, o futuro sempre vai ser próximo. Sempre vai ter alguma história para a gente contar. Temos um grande passado pela frente, né? Como dizia o Milor. É isso aí. Então, você que ficou aí acompanhando a gente até agora, obrigado. E deixa o seu like no vídeo, ativa a notificação se você estiver no YouTube. E também vai aparecer o QR Code para você assinar o Não é Imprensa e fazer parte desse eu não sei, o Enari costuma falar que isso aqui era uma bolha, né? Mas eu acho que é uma comunidade... Né? A bolha isentona. Mas é uma comunidade de pessoas que não aceitam as coisas como são. E exato. Pelo menos a gente reclama. Se a gente não pode fazer muita coisa, a gente não pode, como você falou, entra para a política. Como a gente tem o trabalho fora da política, a gente pelo menos tem bastante material para trabalhar, e isso é bom. Pelo menos de falta de trabalho a gente não vai ter. Mas é isso. Então, obrigado, Felipe, mais uma vez pela sua presença aí, por você ter aceitado o convite para a gente conversar. E espero que você apareça mais vezes por aqui. Com certeza vai aparecer. Eu também. Obrigado, Diogo. E só para registrar, me sigam nas redes sociais, meu canal de YouTube também, Felipe Moura Brasil, é fácil de achar. Só no X, que é F Moura Brasil, no Instagram é Felipe Moura Brasil, no YouTube é youtube.com/Felipe Moura Brasil. Estou reativando lá o canal, publicando vídeos. E o Não é Imprensa está fazendo um ótimo trabalho aí, repito, com essa incisividade e essa irreverência que é a marca desse colunismo. Parabéns a vocês aí por tudo e um grande abraço também para o Danilo Gentili. Valeu, pessoal. Obrigado. É isso aí. Abraço. Até a próxima aí.